Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Estamos aqui iniciando o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queridos ouvintes, é com grande alegria em nossos corações que estamos entrando em seus lares. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos vocês. E é muito bom estarmos aqui juntos. Quero começar o programa deixando para vocês o site da Rádio Boa Nova, é www.radioboanova.com.br. E lembrá-los também que já saiu o nosso livro Quilombo, Calabouços de Almas. O livro, quem quiser conhecer ou quiser ver o release do livro, é só entrar lá no nosso blog. É www.itapuaeditora.com.br/blog. Caros ouvintes, terminamos o programa da semana passada falando sobre o Carnaval. Carnaval, agora terminou o Carnaval, mas o assunto não terminou ainda não. Vamos falar com o Jairo Avelar, desejando-lhe boa tarde, Jairo. Boa tarde, Sônia, boa tarde aos nossos ouvintes, não é? Que Jesus nos abençoe mais esse dia. É isso aí. Nós começamos na semana passada o programa falando sobre um e-mail que recebemos, onde a pessoa questionava que a mensagem que Emmanuel passou sobre o Carnaval em 1939, que ela achava que não estava muito atual, não. E aí nós começamos a discorrer sobre essa mensagem. Aí, os ouvintes que nos seguiram na semana passada viram que maravilha que é este assunto do Carnaval explanado pelo Emmanuel. Jairo, faça um resumo dessa mensagem para aqueles ouvintes que estão chegando agora, não é? Justamente. A mensagem que nós trabalhamos é aquela sobre o Carnaval, não é? Psicografado por Francisco Cândido Xavier através do Espírito Emmanuel. E a gente, na oportunidade, falamos que tratava-se de uma mensagem muito interessante, porque ela data de julho de 1939, ou seja, é uma mensagem que já caminha, né, para 61 anos, né, Sônia? Sim. Que nós comentamos, né? E interessante que esse é um tema assim que mexe com as pessoas, né? É um tema muito interessante porque todo mundo se liga nele. Mas só nós somos chamados de radicais, né? Eu ia justamente comentar aqui, né? Das pessoas que muitas vezes, né, mandam aí os seus e-mails e as suas opiniões, né? E às vezes amigos nossos, pessoas muito queridas aos nossos corações, né? E que, como um amigo meu me disse, né? Não tem jeito, você continua radical mesmo, né? Mas é a nossa opinião e nós não podemos declinar dela, né, Sônia? É isso mesmo. Nós temos que ser coerentes com as nossas opiniões e a nossa maneira de ver as coisas. Nós não ocupamos esse espaço que nos concede, né, a Rádio Boa Nova, as ondas da Boa Nova. Nós não ocupamos esse espaço simplesmente para falar de coisas assim, de espetaculares, né? O nosso objetivo é travarmos uma conversação e levarmos uma reflexão, né, a todos aqueles que nos dão a honra e o carinho da audiência, né, Sônia? Ô, Jário, mas nós somos muito chatos, nós dois, Jário. Nós somos chatos. É verdade. Nós implicamos com a bebida, nós implicamos com o carnaval. Outro dia, uma colega me falou assim, quem vê, Sônia, pensa que você é uma santinha. O negócio é desse jeito, né? A gente... Né? Mas, Jário, mas é por isso que nós podemos falar aqui, né? Nós não somos. O que mata o pessoal de raiva é que às vezes eles me falam assim, mas você falou isso assim. Eu falo, eu não. Quem falou foi Emmanuel. Eu falo. Quem falou foi Emmanuel. Se você tiver alguma coisa contra, briga com ele. Procura ele no mundo espiritual e conversa com ele. Às vezes, quem sabe, ele vai te dar razão, né? A única coisa que eu falei, né, que eu brinco assim, eu li e falei sobre o pensamento do instrutor. Agora, se você tiver alguma dúvida, o problema seu é com ele, não é comigo. Não é? Isso aí. Por quê? Não é? O que nós fizemos no programa passado foi falar de uma mensagem. Né? Isso.
né, Emmanuel, ele vai dizer assim, né? É incontestável que a sociedade pode. Não é? Uhum. A sociedade pode. Emmanuel não está tirando o direito social de realizar o carnaval, né? Aliás, quem é Emmanuel, né? Jamais ele falaria, não é? Nós que lemos Emmanuel, que acompanhamos Emmanuel é um instrutor que ele não se intromete em nada. Ele não determina isso ou aquilo. Ele não proíbe isso e aquilo, não interfere em nada. Emmanuel, ele pega um assunto, discorre sobre ele, coloca a opinião, não é? Dele, uma opinião, vamos dizer assim, ampla, não é? Sem dizer assim, faça isso e não faça aquilo, ou não faça aquilo e faça isso. Entende? Sim. Ele não, né? É um espírito notável, né? Notável nesse ponto. Então ele diz, é incontestável que a sociedade pode o quê? Pode pular o seu carnaval, pode promover o seu carnaval, pode fazer carnaval, pode, né? Se quiser decretar 50 dias de carnaval, a sociedade pode, né? E ele diz assim, com o seu livre-arbítrio coletivo, não é? Ela pode por quê? Porque ela vai usar do livre-arbítrio coletivo. Então, se ele diz, olha o pensamento, vamos ver. Ele diz assim, com o seu livre-arbítrio coletivo. Quando ele coloca livre-arbítrio coletivo, é porque existe também um livre-arbítrio individualizado, não é? Sim. Então, no momento em que as coletividades realizam o seu livre-arbítrio, não é? A individualidade, ela tem a opção, não é? De aceitar aquele caminho ou não, não é? Porque em Roma, vamos pensar, vamos voltar à velha Roma. Em Roma, tinha lá os espetáculos dos circos, não é? Sim. Não tinha? E no momento daqueles espetáculos dantescos, não é? O Coliseu ficava totalmente lotado, não é? E era um momento de frenesi. Vamos dizer, vamos comparar o Coliseu lotado, não é? Vamos dizer, a um estádio do Fla-Flu, não é? A um estádio do Cruzeiro e Atlético, de um Grenal, não é? Aquela apoteose, não é? Daquelas pessoas ali esperando seus clubes degladiarem entre si. Hoje, degladiam atrás de uma bola, não é? Chutam para lá, chutam para cá, e marcam gol de lá, marcam gol de cá, final 0-0, 1-1, 2-2, e não morreu ninguém, não é? Mas aquele Coliseu, ele se reunia para assistir às atrocidades promovidas, não é? Por feras insaciáveis, não é? Que dilaceravam em questão de segundos pessoas indefesas, esquálidas, sem forças, pessoas que às vezes ficavam presas 6 meses, 8 meses, 1 ano, mal alimentadas, mal nutridas, não tomavam sol nem nada. Quando entravam na arena, muitos nem enxergavam, porque já tinha 6, 8 meses que não viam a luz do dia, não é? Então, era uma covardia, e a multidão ia, e aí tocavam-se as trombetas, não é? Para abrir os portões. Então agora a fera X, agora a fera Y, e o povo levantava, não é? Mas existiam muitas pessoas que não compartilhavam dessas festas. Tá certo, Sônia? Sim. Existiram muitas pessoas que viveram a esta época, não eram cristãs, entende? Não eram cristãs. Não é? Nos romances de Emmanuel mesmo, a gente vê isso. Mas não compartilhavam dessas atrocidades, destas loucuras. Lógico, as pessoas que não compartilhavam, que ficavam em casa, cuidando das suas obrigações, cuidando dos seus deveres, o nível de responsabilidade delas não era o nível da responsabilidade coletiva. Entendeu? Entendi. O nível da responsabilidade delas não era o nível da responsabilidade coletiva. Então, se existe o livre-arbítrio coletivo, existe o livre-arbítrio individual. Nós respondemos no coletivo, mas nós também respondemos no individualizado, não é? Sim. Então, aí ele diz assim, né,
que é incontestável, porque exibir superfluidades e luxos nababescos. Ninguém pode contestar isso, porque isso a cada dia é maior, né? Tanto é que, sem crítica nenhuma, simplesmente uma avaliação, mas a cada ano as verbas destinadas às festas carnavalescas são cada vez maiores. Ô, Jair, mas aí a gente vai falar assim, ó, mas tem um investimento para o turismo? Opa, concordo com você, né? Concordo com você em gênero, número e grau, não é? Eu pessoalmente vou me permitir aqui expressar a minha opinião. Eu acho que as festas carnavalescas, elas podem e devem ter o luxo que quiser, mas eu não concordo que os cofres públicos financiem os acontecimentos carnavalescos. Por quê? Porque nem todo o povo, entende? Sim. Usufrui daquilo. Certo. Então, as verbas públicas têm que ser destinadas às necessidades públicas. Agora, o carnaval, ele pode acontecer da maneira que quiser, mas ele tem que se autofinanciar. Entendeu a questão? Sim, entendo. Ele tem que se autofinanciar. Não é? Sou, ali agora eu vou usar o termo radicalmente, né? Sou radicalmente contra o financiamento do carnaval pelas verbas públicas. Agora, na medida em que o carnaval ele se autofinancie, não é? Para mim, não tem problema nenhum. Para mim, por exemplo, quando o Flamengo contrata o Ronaldinho Gaúcho a pesos astronômicos, não é? Quando o meu Cruzeiro contrata lá o Montilho a preços astronômicos, para mim não tem nada a ver, desde que não esteja entrando ali verba pública. Porque a verba pública ela tem que ser destinada à educação, ela tem que ser destinada à segurança, ela tem que ser destinada à saúde, ela tem que ser destinada às catástrofes, a ajudar as pessoas a reconstruírem as suas casas e ajudarem a sociedade a ser mais feliz. Agora, a iniciativa privada, ela tem que se autofinanciar. Sim. Entendeu a questão? Certo, né? Entendo. Agora, cada um querendo se autofinanciar, não é? Uma coisa é eu te financiar. Agora, no momento que você se financie, você pode fazer o que você quiser, não é? Existe aí o livre-arbítrio, não é? Então ele vai dizer assim, mas enquanto houver um mendigo abandonado junto de seu fastígio e de sua grandeza, não é? Ou seja, enquanto estiver um ser humano, que é um ser, né? É um ser grande, não é? É um filho de Deus, enquanto estiver um ser humano caído pelas ruas, mendigando, essas senhoras, né? Ontem, trabalhando, né, ontem na nossa atividade de rua, eram mais ou menos umas 9h30 da noite, nós estávamos ainda com alguns marmitex a distribuir, né? E eu passei por uma senhora com um carrinho, sabe aqueles carrinhos de mão? Sim. Né? Catando ali com um colosso de papelão, e ela igual um burro ali na frente, né? Puxando aquilo ali, né? E, Sônia, tinham 3 crianças que não deviam ter 11 anos. Sim. Entenderam? Então eu fiz sinal para elas, né? Aí nós demos lá uma quentinha para cada um, que a gente fala quentinha, um marmitex, né? Sim. E um suco para cada um. Elas até fica emocionado, né? Assim, porque elas sentaram, tomaram aquela refeição, tomaram o suco, né? A alegria estava estampada naqueles rostos. Entendeu, Sônia? Sim. Agora, gente, né? Isso é dever de cada um de nós, sermos solidários com o nosso próximo. Nós não podemos admitir que o Estado tire o dinheiro do bem-estar do povo para transferir para as festas. Isso aí, para mim, é inadmissível. Ô, Jair, uma outra questão que foi levantada é a seguinte, então nós somos contra a alegria do povo, a alegria do carnaval? Primeiro, nós não somos contra nada, né? Não, muito mais pelo contrário. Nós não somos contra a alegria do povo, a alegria do carnaval, nós não somos contra a alegria dos estádios, a alegria dos shopping centers,
Nós não somos contra nada, muito mais pelo contrário. Quanto mais alegre o nosso povo for, mais alegre nós vamos estar. Agora, nós somos contra, né? Nós somos contra a licenciosidade das coisas. Né? E o Emmanuel fala muito bem aqui. Ao lado dos mascarados, da pseudo-alegria, né? Isso, pseudo-alegria. Pseudo-alegria. Isso. Passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, Justo. as mães aflitas e sofredoras. Justo. Por que protelar essa ação necessária das forças conjuntas dos que se preocupam com problemas nobres? Vamos pensar uma questão aqui, né? Vamos pensar uma questão assim. Quantas pessoas estão na fila do SUS hoje, né? Para fazer exame de vista? Você concorda comigo? Sim. Quantas pessoas fazem exame de vista e não têm dinheiro para comprar um óculos? Existem pessoas e mais pessoas, Sônia. Sim. Né? Quantas pessoas estão aí na fila de uma cirurgia de catarata, outros estão na fila de uma cirurgia aí corretiva para isso, para aquilo, não é? E não tem dinheiro. Ora, nós não podemos ser coniventes, não é? Com uma gastança do Estado, não é? Em função daquilo que não é a benefício do povo como um todo. Do povo como um todo. Não é? Então, o Estado tem que viver em função do povo. Agora, a iniciativa privada não. Ela faz o que for. Por exemplo, né, eu não tenho nada contra nada, acho que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Desde que aquela criança que está lá na fila do SUS, aquela criança que está lá, não é, no abençoado programa do que eles chamam de PSF, né, o Programa de Saúde da Família, que eu acho um programa abençoado. Nossa, rezo por esse programa todos os dias para que ele cresça, para que ele avance, porque a saúde da família é uma coisa... Esse trabalho é um trabalho maravilhoso. Mas eu rezo para que aquela criança que entre no posto do PSF, quando ela fala, olha, um problema de vista, ela seja encaminhada para o oftalmologista. O oftalmologista tem as condições necessárias para fazer o exame de vista. Faz o exame de vista e ela possa receber o seu óculos do Estado, porque muitas vezes ela não tem condição de comprar o seu óculos. É isso aí que é o resto. Ô Jair, uma outra questão é o seguinte. Uma determinada pessoa, na época do carnaval, ela fica triste. Isso. Ela fica muito triste. Ela não sabe explicar por quê. Ela não sente bem e tal. O psiquismo dela não está captando alguma coisa assim, do carnaval? O que é? Por que a festa da alegria e tal, por que a pessoa fica triste? Pois é, mas podem ser por vários motivos, né? A gente teria que fazer um estudo mais aprofundado dessa pessoa. Então, vamos falar de um motivo. Pode ser que essa pessoa, muitas vezes, ela se entristeça, porque interiormente ela vê tantas necessidades, né? Tantas acontecimentos, às vezes, pesados, que isso influi psicologicamente de uma forma negativa sobre essa pessoa. Tá certo? Sim. Então, nós podíamos dizer aqui que isso funcionaria nas linhas daquilo que a medicina chama das depressões reativas, não é? O que é isso? É uma tristeza, né? Um transtorno do amor, um transtorno do humor em reação a algum fato que traga uma contrariedade àquela pessoa, né? Então, às vezes morre um cachorro de alguém e aquela pessoa fica deprimida, não é? Não é que a pessoa seja deprimida, ela ficou deprimida em reação à perda daquele animalzinho, tá certo? Sim. É uma reação. Agora, o que também pode acontecer? Porque quando iniciam estas festas, não é? Há um retrocesso nos níveis psíquicos do orbe. O que é isso? Nós voltamos muitas vezes naquelas chamadas de televisão, naqueles ensaios, naquelas coisas, naquele auê todo, nós voltamos muitas vezes ao passado, não é? E as festas carnavalescas,
elas têm origem lá atrás, não é? Principalmente nas festas à deusa Cibele, né? E nas festas ao deus Dionísio ou Baco, né? Que era o deus do vinho. E Cibele era uma deusa da sensualidade, né? Uma deusa muito portentosa. E eram festas que às vezes duravam mês inteiro, semanas e semanas, né? E muitos desses companheiros tiveram grandes falências nestas festas destinadas a Dionísio, nestas festas destinadas a Cibele, não é? E reconstruíram a peso de muito sofrimento. Então, quando chega esses momentos, né, aqueles clichês que vão apresentando nas televisões aqui e ali, vão entrando na tela mental dessas pessoas, né, avançam para o inconsciente dessas pessoas, despertam clichês que estão argamassados lá embaixo, jogam esses clichês, né, para esse intermédio das faixas do inconsciente e consciente, e a pessoa ela se vê tragada por esses sentidos, por esses transtornos de humor. Jairo, para encerrar aqui o nosso assunto carnaval, vamos ler o final do parágrafo. Por favor, você leia. O final do último parágrafo. O último parágrafo, né? Emmanuel diz assim: é incontestável que a sociedade pode, com o seu livre-arbítrio coletivo, exigir superfluidades e luxos nababescos. Mas, enquanto houver um mendigo abandonado junto de seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria moral. É isso aí. Miséria moral. Né? Queridos ouvintes, voltamos já já com o programa Perante a Eternidade. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Estamos fazendo um estudo do livro A Faxina. Queremos deixar aqui mais uma vez para vocês o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Participem, ajudem o Clube Amigos da Boa Nova no trabalho para a Fundação Espírita André Luiz. Vocês vão estar colaborando com muitas crianças, muitos idosos. O telefone para entrar em contato é 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Nós vamos iniciar nesse bloco o capítulo 10 do livro A Faxina. O título desse capítulo é Os Palitos. O Marcelo Rios começa falando aqui, assim: as lutas por aqui são sempre muito intensas. Vivemos rodeados por companheiros cujas necessidades transcendem o inimaginável para a grande massa dos encarnados. Muitas vezes, temos que fazer um esforço enorme para descrevê-las, sabedores que somos de nossas limitações. Por isso nos aproximamos de forma bastante pálida do que gostaríamos de lhes passar, embora me esforce ao máximo para espelhar a realidade. A vida física é uma realidade profunda, com marcantes e decisivas ressonâncias em nosso aporte espiritual. Pena que muitos insistam em fazer dela mera fantasia. É uma grande legião, e que uma grande legião a trate como fosse somente uma ilusão. Jário, Marcelo Rios tem razão, Jário? A gente trata tudo assim como uma mera ilusão ou como se tudo fosse uma fantasia? Você já passou por isso? De falar assim: gente, eu não acredito nessas coisas, não. Não existe vida depois da morte. Você já passou por isso? Não. Não? Não. Você nunca questionou, não, Jairo? Não, eu vivo essa relação espírito-matéria assim, de uma forma muito intensa e desde muito novo, né? Então, eu não tive essa oportunidade de ter dúvida. Sim. Né? Então, é muito mais pelo tempo e pela intensidade, né, que a gente vive. Mas, lógico, tem muitas pessoas que eu mesmo tenho uns amigos e que também, às vezes, da área da psicologia e que, às vezes, a gente estuda e discute algumas coisas. E essas pessoas, às vezes, ela fala comigo assim:
Jair, será que isso não seria um devaneio? Olha, já pensei, outro dia um amigo nosso falou assim, Sônia, se assim que eu desencarnar, se não for do jeito que você falou, que eu falei, Jair, olha só, hein? Você me paga. Olha só a mentalidade das pessoas. Mas semana passada eu estava fazendo um estudo sobre a oração do Pão Nosso, né? Sim. E a gente falando sobre essa questão, esse novo entendimento de Deus, né? Essa nova visão de Jesus, né? E aí comentávamos com as pessoas que realmente, Sônia, não é fácil você entrar no pensamento espírita, sabe? Porque nós já viemos milênios e milênios, não é? Na contramão do entendimento. Não, e pior, eu falo que é pior, nos debatendo contra isso. Nos debatendo contra isso, né? Quer dizer, aí você pensa para aquelas pessoas que muitas vezes fizeram parte aí do clero organizado durante séculos e séculos, né? Daquelas pessoas que muitas vezes jamais se preocuparam com a fé, né? Durante séculos e séculos. Então, isso, não é? Para estas pessoas ainda é muito mais duro, né? Muito mais duro. Não é? É uma coisa completamente difícil, né? O meu passado, né? Assim, aquilo que eu conheço do meu passado, não é? Que é um passado construído, né? na ponta de uma espada, que não tem muita relação com Deus, com essas coisas, né? Para mim, já é um entendimento novo e que me assusta, né? Quanto mais para essas outras pessoas. Não dão conta, não, como disse o meu colega. É uma coisa muito difícil. Por isso que muitas vezes você encontra pessoas que falam assim, olha, eu adoro o pensamento espírita, mas por enquanto não estou preparado ainda, não. Né? Você já ouviu isso? Já. Né? E eu não falo que as pessoas estejam erradas, não. É isso mesmo. O Marcelo Rios fala sobre isso aqui no próximo parágrafo. Por aqui, não resta outro caminho que não seja a retirada das fantasias, que impiedosamente vão caindo uma a uma pelo caminho, até nos vermos totalmente nus, despidos. Aí uma dor enorme nos obriga a acordar dos sonhos vividos, e assim somos chamados a descer rapidamente do carro das ilusões. Nós não temos como sair do assunto, sabe, Sônia? Porque paramos de falar do carnaval, né? Mas chega o Marcelo e fala tirar as fantasias, né? Quer dizer, então nós vivemos um grande carnaval, né? No fundo, nós vivemos um grande carnaval. Vivemos fantasiados, né? Sim. Aliás, uma entidade disse assim, né? Que muitos companheiros ficam fantasiados, né? E no durante carnaval o ano inteiro, né? Durante 361 dias do ano. E os 4 dias ele tira a fantasia. Mesmo, é assim mesmo. E essas fantasias, né? Nós vamos vendo dia a dia como que nós, né, nessa faixa ainda comprometida que nós habitamos, como que nós gostamos de fantasiar as coisas, né? Sim. De mascarar as coisas. Aliás, tem um texto não espírita, mas é um texto daquele Humberto Eco, né? Sim. Que é um autor assim maravilhoso. Escreveu, né? Em Nome da Rosa? É verdade, Humberto Eco. Ele tem um texto sobre o mimetismo, né? O mimetismo ele faz uma análise da capacidade dos animais, né, de mimetizar. São aqueles animais, por exemplo, a lagartixa, né? Quando ela está sobre uma pedra, ela toma a coloração da pedra. Sim. Né? E às vezes ela anda e vai para um limo, ela toma a coloração daquele limo. Esse fato denomina-se mimetismo, né? Quer dizer, é uma fantasia ainda mais ilustre, vamos dizer assim, né? E como nós também, né, como seres humanos, Humberto Eco ele levanta essa questão, essa nossa capacidade de mimetizarmos, né, diante as coisas. Sim. Não é? E isso muitas vezes nós não observamos
mas é muito forte em nós. Nós temos um comportamento para cada momento. Para cada momento. Temos um comportamento para o centro espírita, não é? Entramos com aquela carinha de bobo, né? Aquele olhinho, né? Oi, fala, irmão, manso! Oi, irmã Sônia, né? Oi, irmã fulano, oi, irmão. Paz e alegria. Não é assim, só? Ô, Jairo. Enquanto paz e alegria. Ô, Jairo, você me fez lembrar, eu acho que eu já contei aqui, mas vale lembrar. Uma colega nossa nos ligou, uma colega do Ideal Espírita nos liga, e estávamos conversando com ela por telefone e tal. Aí, a hora que eu desliguei, minha filha estava me encarando. Ela falou assim, mãe, a senhora estava falando tão mansa. A senhora fala gritado, a senhora gesticula muito. Aí que caiu a ficha já. É verdade. Aquele fato que eu já trouxe aqui, né? Mas vale a pena a gente lembrar que o fato do mimetismo, da fantasia, né? É aquele jovem que ele, de repente, sai de casa, né? Ele sai de casa e os pais, o pai e a mãe ficam doidos, né? E ele desapareceu, aquele negócio todo, e depois localizaram o jovem e ele não queria voltar para casa de jeito nenhum. E aquilo foi um desagrado para o pai, mexeu com a vaidade daquela família, né? Então, esse pai espírita ligou para um outro companheiro espírita, um companheiro assim mais tranquilo, e falou, o fulano é um sem vergonha, é um ingrato, e tá cuspindo no prato que comeu, porque tá indo embora, e deixou a mãe, não sei o quê. Aí o nosso companheiro virou para ele e falou assim, ô fulano, em vez de você, às vezes, ficar aí nessa raiva, ruminando estes males contra o seu filho, por que você não liga para ele e propõe vocês a sentarem para ter uma conversa e para esclarecer as coisas, colocar, né, as coisas em pratos limpos? E aí essa pessoa disse a ele assim, fale menos, escute mais, né? Para que, às vezes, você possa chegar à solução. E aí essa pessoa, até muito a contragosto, ligou para o jovem, né, e marcou com ele o encontro num outro lugar e, né, para conversar, para ver até mesmo por que ele tinha saído de casa. E, resumindo a história, num determinado momento, o pai disse assim, né, o que você quer para você voltar para casa? Né? Veja bem. Ou seja, o que ele estava pensando? O que você quer? Carro? Né, conta bancária? O que você quer para você voltar para casa? E ele disse assim, olha, papai, a condição de eu voltar para casa é muito simples. Eu gostaria que você me tratasse conforme você trata os seus amigos espíritas. Pensa bem. Gente, não é? Isso é fato acontecido aqui na Terrinha. Ana, esse é fato acontecido aqui. Quer dizer, só que isso não é uma questão nossa. Isso é uma questão coletiva, não é, Sônia? Não é? Isso é o que nós estamos falando, das fantasias, do mimetismo, né? Jairo, o Marcelo Rios não quer que a gente saia do carnaval, não. Verdade. Aí ele fala, deste lado não existe passarelas, e muito menos carnaval. Muito menos carnaval. E magia por aqui é somente a produzida pela força do trabalho. Verdade. Gente, mas se esse Marcelo Rios reencarnar, e ele vai reencarnar, já nós vamos arrumar muito serviço para ele, porque só sabe falar de trabalho. É isso, Sônia. Interessante, até parece que a gente organiza assim o tema, não é? Esse tema aqui está mais perto para isso, né? É interessante como que as coisas seguem uma sequência lógica. Sequência lógica. É verdade, interessante mesmo. Ele fala, ilusionistas do lado de cá não encontram trabalho, pois tudo aqui é confeccionado de verdades e realidades pessoais. Jairo, essas realidades pessoais, isso é construção diária, não é? Isso é um exercício diário, né? E olha, eu vou te dizer a verdade, como isso é difícil. Sim. Mas é difícil por causa daquilo que você disse anteriormente, pelas construções que nós fazemos de nós mesmos, as máscaras que nós trazemos. Construímos, não é? Confeccionamos para nós. Aí essas realidades pessoais, Jairo, eu posso dizer que fica praticamente impossível. Impossível. Por quê? Porque sustentar isso é difícil, Jairo. É difícil também. Também. Eu digo assim, porque muitas vezes nós temos uma postura para cada situação. Sim. Não é?
Dependendo dos nossos interesses, dependendo das nossas conveniências, né? Dependendo das circunstâncias, né? Nós nos apresentamos assim ou assado. É muito difícil, né, nós encontrarmos uma pessoa que ela tem uma conduta, né, única em todas as situações. Sim. Né? Aquela questão que Jesus coloca, né? Seja a tua palavra, se ensina ou não. Ô Jair, isso nos faz lembrar uma lembrança, aliás, desculpa. Isso nos remete a uma lembrança que um amigo espiritual nos falou outro dia. Que nós somos assim. Seguimos Jesus, procuramos seguir Jesus, aí de repente nós passamos a escolher Barrabás. Verdade. Não é? A gente procura seguir Jesus, faz o possível, mas se alguém grita, vamos crucificá-lo, vamos crucificar quem? A gente escolhe Barrabás. Verdade. Essas realidades que a gente precisa infelizmente, né? Não é? Infelizmente. Que a gente precisa ver dentro da gente. Nós não fazemos assim... Isso foi antigamente. Não, Jair, isso é agora. Agora, nós ainda estamos fazendo essas escolhas. A escolha entre Jesus e Barrabás, nós escolhemos Jesus. Mas conforme a circunstância, nós escolhemos vamos chamar Barrabás. Verdade. O Espírito Palminha, né, está aqui conosco hoje, né, e ele está sugerindo a nós, né, e aos nossos ouvintes, para fazermos um estudo, né, da carta de Paulo a Tito, né? Quando Paulo diz a Tito assim: Tito, e tu fala o que convém à sã doutrina, né? Ou seja, o que Paulo está dizendo a Tito? Tito, não fala aquilo que seja conveniente a você, não é? Não fala aquilo que seja conveniente às circunstâncias, mas fala daquilo que seja conveniente à sã doutrina, não é? Então fica aí, né, para os nossos ouvintes essa sugestão, né, desse amigo maravilhoso, né, de todos nós, que é o instrutor Palminha, né? Mesmo. De darmos uma olhadinha na carta de Paulo a Tito, porque ela fala muito, né? A gente estudando essa carta, ela fala muito assim, dessa necessidade que nós temos de despir das conveniências, das fantasias, não é? Para realmente, né, colocarmos no dia a dia aquilo que convém à sã doutrina. Isso né? mesmo. Sônia, se nós, isso aí não é uma coisa que, não estou falando pelos nossos ouvintes, mas estou falando por mim, não é? Olha, se nós conseguíssemos trabalhar as nossas vidas 6 horas do dia, firme na pauta da doutrina espírita, olha, nós progrediríamos, né, 300 anos em 3 dias. E olha que não estou falando das 24 horas, não. Estou falando 6 horas das 24 horas. Isso mesmo. Né? Se nós colocássemos em 6 horas do nosso dia aquilo que a doutrina espírita nos ensina, nós progrediríamos 300 anos em 3 dias. Só que nós ainda não damos conta disso. É isso mesmo. Né? Jair, ainda Marcelo Rios nos fala: em nosso teatro existe constantemente uma só peça em exibição. Apresenta-se diariamente o eu sou ação e trabalho. Em apresentações pessoais e intransferíveis, somos nós mesmos, os escritores, diretores, atores e a própria plateia ao mesmo tempo. Sorrir ou chorar, ser feliz ou infeliz, dependerá exclusivamente de nós. É uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Né? O que eu quero apresentar é uma escolha nossa de ser feliz ou infeliz. Não é isso, Jair? É um caminho pessoal, né? É um caminho pessoal. Nós somos os artífices de nós mesmos, né? Sim. Citação da instrutora Joana de Ângeles. Sim. Não é? Então, se nós somos os artífices de nós mesmos, nos cabe construir em nós o melhor. Sim. Não é? Porque a felicidade, não é? Ela não é uma coisa
que nós vamos buscar lá fora, não é? A felicidade, ela não está ali ou aqui, não é? Não está lá, mais à frente, né? Mas a felicidade, ela é um estado de alma, não é? Ela é alguma coisa que está dentro de nós. E essa felicidade, ela passa, não é? Por esta honestidade do ser para consigo mesmo. Isso. Não é? Essa maneira, né, tranquila, essa maneira objetiva que nós temos de lidar conosco, não é? Que temos que levar nessa lida diária para conosco mesmo, reconhecendo, né, os nossos erros, as nossas faltas e principalmente, Sônia, reconhecendo as nossas carências. Isso. Né? E também que somos seres com limitações também, já. Seres com limitações. E também estamos... Engraçado que a gente pensa assim, nós estamos construindo uma personalidade. E isso faz quando criança. Não, essa construção dessa personalidade, ela é feita ao longo da vida. Ao longo da vida. Não é? É verdade. E vamos dizer, ao longo dessa nossa existência, né, como seres universais. Né, Sônia? Isso mesmo. O Marcelo Rios ainda fala: eu fui trabalhador, eu era trabalhador, eu estive trabalhando. Isso são peças que jamais entram em cartaz por aqui. Justamente. Lá, o passado não importa. Isso mesmo. É hoje. O que nós somos hoje? Trabalho entre nós é uma escolha consciente para o presente no agora e para o já de nossas vidas. Prevalece somente o eu trabalho e o nós trabalhos. Prevalece somente o eu trabalho e o nós trabalhamos. Nós trabalhamos. Pois meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por aqui o passado não existe. Na dinâmica do espírito e as necessidades de realizações são uma constante entre nós. Caros ouvintes, encerramos aqui mais um programa, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos em sintonia com vocês. Agradecendo a Rádio Boa Nova que nos dá essa oportunidade de estarmos falando aqui das Minas Gerais para esse país imenso. Jairo, uma boa tarde para você também. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Muita paz, muita alegria aos corações.